Esse é o robô aspirador da Xiaomi, o modelo X10, e hoje eu vim falar sobre ele. Vou trazer alguns pontos importantes que eu julguei ser, né? E que eu acredito que vale a pena um vídeo só para isso. Bem-vindos de volta ao meu canal. Para quem é novo aqui, seja muito bem-vindo. Já aproveita, deixa o joinha, se inscreva no canal para dar aquela forcinha. Então, comprei o tão sonhado robô aspirador. Tão sonhado para mim, né? E eu quis vir aqui compartilhar com vocês a minha opinião sobre ele. Vou falar um pouquinho sobre ele, sobre as peças, sobre o que vem, o que ele faz. E depois eu vou mostrar, vou trazer alguns videozinhos aqui dele trabalhando para vocês verem como é que ele funciona. Para começar, esse é o modelo X10. Ele vem com a base, que essa base carrega a bateria do robô e ele faz a limpeza do compartimento de sujeira dele. Ele também tem a opção de passar pano. Vou mostrar aqui, vou começar aqui pelo design dele. Ele é todo branquinho. O único detalhe que ele tem é esse laranjado, que é essa parte do scan dele. É esse scan que faz o mapeamento da sua casa, para ele criar um mapa da limpeza. Aqui em cima a gente tem o compartimento de sujeira dele, você consegue tirar. Ele tem o filtro, você também consegue tirar o filtro, lavar. Ele tá sujo porque eu já usei algumas vezes, tá? Aqui onde ele faz a aspiração, a sujeira do chão ele entra por aqui. E esses dois buraquinhos é por onde sai. Ele sai daqui para ir para a base. Ele é super fácil de tirar e colocar de volta. Esse é o compartimento da água que ele vem. Aqui ele até traz algumas instruções. Não se deve usar produto nele, deve ser só água. E aqui ele explica certinho como você coloca o paninho. O robô, ele é composto por sensores nele. Essa parte aqui da frente, ela é flexível. Então, quando encosta nos móveis, ele não tem um impacto tão grande. Então, ele não vai danificar seus móveis, parede. Então, tá tranquilo nisso. Na parte de baixo, deixa eu botar ele aqui. Ele tem as duas rodinhas. As duas rodinhas têm uma flexibilidade muito boa. Então, com isso, facilita ele subir em tapetes, até pequenos degraus, ele não tem problema com isso, tá? Aqui, onde fica a escovinha dele, você consegue tirar para fazer a limpeza. Esses dois buracos é o que eu mostrei ali do compartimento da sujeira, é por aqui que vai sair a sujeira para ir para a base. Ele tem essa escovinha aqui que ajuda e muito para tirar a sujeirinha mais dos cantinhos, porque como ele passa aqui, né, ele chega bem próximo dos cantos. Ele não pega muito bem os cantinhos, mas ele chega próximo. Esses 4 sensores que ele tem aqui é sensor para anti-queda. Então, se ele tiver em degrau ou algum lugar alto, ele não vai cair. Esses 2 quadradinhos aqui é o sensor que conecta aqui na base para fazer a recarga dele. Aqui na frente ainda, esse sensor aqui, esse sensor aqui, ele reconhece a base. A base dele, aqui é onde conecta para carregar e aqui é onde vai limpar a sujeira dele para ir para a base. Aqui em cima a gente tem o filtro dele. Deixa eu puxar. Ó, eu já usei algumas vezes, então já tem bastante sujeirinha aqui dentro. Ele também encaixa e desencaixa com muita facilidade. Só deixa eu enxergar aqui. Bem facinho, ele é muito fácil de manusear. Para colocar o paninho dele nele, ele tem as instruções, mas eu vou mostrar também. Tem que estar sempre úmido o paninho e o compartimento com água. Você vai ter que colocar ele assim, porque ele vai colar aqui nesse velcro. Ele tem as flechinhas indicando aqui a direção que você vai pôr. Eu achei que aqui ele pecou um pouquinho, que ele podia ter umas pontinhas mais fininhas para facilitar na hora de entrar.
mas também não é de todo mal, mas ele é um pouquinho chatinho. Viu? Colocou as 3 pontinhas, agora é só colar certinho aqui no velcro. Pronto, a base do paninho já tá certinha pra pôr nele. Pra colocar, você vai colocar ele aqui atrás. Eu vou virar pra ficar melhor de enxergar. Então, o paninho fica pra fora e você só encaixa aqui, ele vai dar 2 cliques. Compartimento da água foi instalado. Ele já entendeu que foi instalado o compartimento da água. Então, esse é o robô aspirador da Xiaomi, o modelo X10. Xiaomi, enfim, eu falo Xiaomi. Para iniciar o uso dele, você vai precisar baixar a aplicação dele, que é o Xiaomi Home. Baixando a aplicação, você vai ter que criar o mapeamento. Quando você for fazer o mapeamento da sua casa, o ideal é tirar o máximo de obstáculos possíveis para ele fazer um mapeamento completo e mais certinho, e também deixar os ambientes com claridade. Eu fui fazer um mapeamento e eu deixei a luz de um dos quartos apagada e estava fechada a cortina, tudo, e ficou escuro. Então ele não fez o mapeamento certinho do quarto, ele só fez ali da porta, porque tinha a claridade vindo de fora ali da porta, e o resto da casa. Então o ideal é deixar as luzes tudo acesas para ele fazer o mapeamento certinho. Ele faz o mapeamento uma vez e depois ele vai usar esse mapa ali para fazer as faxinas. Para criar o mapeamento, é aqui dentro da aplicação dele, você vai abrir o robô que está ali adicionado. Vai aqui em cima nos 3 pontinhos, Map List, e dá um Create a Map. Você vai colocar essa primeira opção do Quick Map, e ele vai iniciar o mapeamento da casa. Ó, aqui dá para ver que ele já identificou um pedaço da sala, que ele saiu da base dele lá na sala, e assim ele vai fazer o mapeamento de toda a casa. Depois de feito o mapeamento, você consegue editar o mapa. Você consegue colocar as paredes que você precisar pôr, fazer divisórias, né? Você consegue juntar ambientes e consegue também colocar áreas restritas, que é para onde que ele não deve ir. Depois do mapeamento feito, a gente consegue fazer a edição do mapa. Você vai abrir aqui o aplicativo, vai lá em cima nos 3 pontinhos, vai na área editor. Aqui você vai conseguir dividir os ambientes. Aperta no botão ali do meio, divide. E eu quero dividir, vamos ver, aqui o quarto. Ele vai criar essa linha e você vai utilizar ela para dividir o que você quer. Eu quero dividir o banheiro aqui. O mapa parece um pouco confuso, mas quando ele faz a leitura da sua casa, você consegue entender ele certinho e editar o que precisa. Vamos tentar colocar aqui. Fiz a divisória aqui do banheiro, né, da suíte. Eu consigo renomear. Eu clico em cima do ambiente que eu quero renomear e dou um rename. Aí tem aqui a opção de Custom. Pronto, agora ele renomeou. E aqui vou renomear o nome de suíte. Esse 4 aqui, eu também vou renomear. Ele não deixa colocar nomes duplicados, então eu vou colocar um WC Social. Aqui eu preciso fazer mais uma divisória.
E assim você vai criando as divisórias dos ambientes. Finalizei a divisão dos cômodos. Agora eu vou colocar as áreas restritas. Vai ser aqui em Virtual Wall. Aí aqui, ó, área restrita. Ele vai abrir esse quadradinho e você coloca onde precisa fazer a definição de área para ele não ir. Aqui e aqui na minha sacada, eu vou colocar como área restrita também. Prontinho, mapa editado. Com o mapa pronto, já editado, a gente já pode colocar ele para trabalhar. Na aplicação, você vai selecionar o ambiente que você quer que ele limpe. Se você quiser que ele limpe tudo de uma vez só, é só dar o Start. Se você quiser que ele limpe apenas um ambiente ou alguns, você seleciona os ambientes que você quer e dá o Start. Na hora que ele for limpar, ele vai começar por ambiente. Se você selecionou todos os ambientes ou um ou outro, ele vai sempre fazer por ambiente. Então, ele vai pegar um ambiente, limpar aquele ambiente para ir para o próximo. Primeira coisa que ele faz é o contorno do ambiente, para depois ele fazer o zigue-zague no ambiente limpando todo o chão. O contorno do pé da mesa ele faz bem certinho, fica bem limpo, então ele consegue se aproximar bastante ali e não fica sujeirinha em redor. Ele terminando a limpeza, ele volta para a base para carregar e para esvaziar o compartimento da sujeira dele aqui para a base, para o filtro da base. Para limpar e já passar pano é o mesmo processo. Você pode ou só aspirar, ou aspirar e passar pano. Quando você conecta a base, ele já entende que a base do pano está conectada nele e ele já abre a opção na aplicação para você selecionar para ele passar pano também. Eu vou acompanhar a limpeza dele num ambiente, no chão da cozinha, para mostrar para vocês. Ó, o chão tá bem sujo, eu bati os tapetes aqui, então ele tá com bastante sujeirinha. Pra quem não sabe, eu tenho cachorro dentro de casa, então tem bastante pelo, tem cabelo, tem sujeira, tem tudo. Então vamos ver como é que ele vai limpar. Aqui, abrindo o aplicativo, eu vou selecionar a cozinha e dar um Start. Aqui tá o resultado da limpeza que ele fez aqui no chão da cozinha. No geral, ele limpou muito bem, mas ficou algumas sujeirinhas, poucas, mas ficou. Aqui é ele voltando para a base e ele vai fazer a limpeza do compartimento de sujeira. Ele faz um barulhão. Iniciar a recolha de pó. Quando eu quero que ele faça uma limpeza mais minuciosa, eu coloco ele para fazer duas faxinas. Eu primeiro coloco para ele aspirar bem o chão e depois eu boto para ele retornar a limpeza aspirando e passando o pano. No chão da minha cozinha, como é um piso brilhoso e ele fica bem marcado, a opção do mopping ali eu coloco no mais seco possível. Então ele vai aspirar, passar o paninho e deixar o chão bem quase sequinho assim, então vai ficar com pouca marca. Então vamos para as minhas considerações finais sobre ele. Ele superou minhas expectativas,
Quando eu pesquisei sobre ele, eu vi muitos falando que ele não aspira muito bem, que ele não aspira, não limpa os cantinhos. E de parte é verdade, porque realmente ele não faz aquela limpeza assim pesada. Ele não aspira muito bem os cantinhos realmente você vai ter que limpar, mas no geral ele limpa muito bem. A aspiração ele faz melhor que eu. A faxina pesada que eu tô fazendo assim uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, que eu boto ele aspirar, boto ele passar o pano e depois eu passo o pano na mão, né? A limpeza no pano que eu passo sai praticamente zero de sujeira no paninho. Enquanto quando era eu que fazia a aspiração para passar o pano, eu ia passar o pano e sempre ficava um cabelo, ficava um pouquinho de sujeira e dava mais trabalho e demorava muito mais. O que antes eu levava 1h20 para aspirar, somente aspirar a casa, ele aspira a casa e passa pano em 35 minutos, então fica limpinho em metade do tempo, menos da metade do tempo que eu levava. Então, para faxina de manutenção, ele é ótimo, ele ajuda muito no dia a dia. Como eu tenho a minha cachorra e ela tem pelo curto e ela solta bastante pelo, então eu boto ele para aspirar todo dia, a casa tá sempre limpinha e é uma maravilha. Agora é claro que na faxina pesada ali, a quinzenal ou a semanal, vai precisar da tua mão ali para limpar o chão mesmo. Então eu gostei demais dele, ele foi um adianto na minha vida e eu super recomendo. Se você não tiver a intenção de que vou comprar ele para não precisar fazer faxina, eu acho que não vai resolver, porque nos cantinhos ele peca. E outra coisa que eu achei assim, talvez um ponto negativo, ou nem chega a ser negativo, mas eu tenho muitos espelhos nos quartos, onde é guarda-roupa é todo de espelho, e aí ele se perde com esses espelhos, ele acha que tem uma continuação da parede ali, e aí ele vai tentando, assim, sabe? Ele fica tentando ir para aquela parte que tem o espelho. Mas ele vai tentando e vai para frente, e logo ele sai dali e limpa todo o outro ambiente, todo o resto do ambiente, né? Mais um ponto também importante, eu achei que ele seria um pouquinho mais silencioso, ele não é tão silencioso, eu achei que eu poderia colocar ele fazer faxina enquanto a gente dormia, mas não tem como, ele faz um barulho até que meio altinho assim. Não tão alto como um aspirador, mas eu achei que ele ia ser mais silencioso. Ele tem a opção de silencioso, mas ainda assim ele faz um barulhinho meio chato. E quando ele volta para a base para limpar a sujeira do compartimento dele, ele faz um barulhão bem alto. Só que o barulho que ele faz é 10 segundos, assim, ele faz um barulhão e daí para, que ele esvaziou o compartimento. Mas é isso, essas são as minhas considerações finais. Para minha necessidade super valeu a pena, então nota 9 de 10. E é isso, pessoal, eu espero que tenham gostado do vídeo. Se ficarem qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu estarei respondendo. E se puderem, deixem um joinha no vídeo, se inscreva no canal para dar aquela forcinha. Até a próxima!